Graça e paz, povo de Deus. Meu nome é Orly Paiva, sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Moca, no Japão, e quero compartilhar uma palavra de Deus com a tua vida, que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz da seguinte maneira: Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já vos foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e deixais a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Meus irmãos, aqui está falando acerca da palavra de Deus, acerca dos últimos tempos, acerca dos tempos dos quais nós já estamos vivendo. 2000 anos já se passaram após a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele foi para o Pai, está assentado à destra de Deus, e ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, como está descrito em Atos dos Apóstolos, e os discípulos foram impactados com a presença do Espírito Santo de Deus. Foram batizados no Espírito Santo, falaram em outras línguas, e o Senhor os capacitou
de maneira poderosa, de maneira tremenda. E o Senhor Jesus, quando ele estava indo em Assunção para com o Pai, ele deixou uma promessa muito importante para nós, que ele voltaria. 2 varões de branco se pôs perante todas as testemunhas que presenciaram o Senhor subir e disseram: meus irmãos, da mesma forma que viste o Senhor ascender aos céus, ele voltará da mesma forma, e o Senhor voltará. A palavra de Deus diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora que ocorrerá isso, meus irmãos. E após isso, após o arrebatamento da igreja, o mundo virará um caos tremendo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus também vai se ausentar dessa terra. Os santos, a igreja imaculada, a noiva do Cordeiro, será arrebatada com Deus. Dará início à grande tribulação nessa terra de 7 anos. O anticristo se levantará nessa terra e ele será o homem das soluções dos problemas nessa terra, só que capacitado pelo diabo, onde Deus irá conceder com que ele exerça esse poder, porque o diabo ele não pode fazer nada se não tiver a permissão de Deus. Nós estamos vivendo a dispensação da graça de Deus, onde Jesus Cristo ele foi morto, crucificado e ressuscitou ao 3º dia, e mediante o seu sacrifício nós temos o direito da salvação e da vida eterna. Mas essa salvação, meus irmãos, é mediante a aceitação das suas escrituras, dos seus ensinamentos, porque Jesus Cristo, ele pagou um preço muito grande por mim e por você. Mas esse preço não é para ficar somente na consciência de que existiu isso e viver da maneira que você quer, não. Você tem que ter uma posição diante de Deus, vivenciar esse evangelho, dar continuidade, porque muitas vidas estão perecendo, estão trilhando em passos largos para o inferno, porque existe somente um caminho que leva para a salvação e para a vida eterna, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Bem disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, por isso nós devemos estar vigilantes para o dia do Senhor. Porque aquele que está vigilante, ele está na posição, ele está na brecha, ele está cheio do azeite, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Ele é com Deus e Deus é com ele, e os sinais hão de seguir aqueles que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é andar com Cristo e Cristo andando conosco, meus irmãos. Porque disse a palavra de Deus: pelos seus frutos os conhecereis. De uma árvore que dá azeitona, ela não vai brotar figo. De uma água doce, ela não vai dar água amargosa. Da mesma forma somos nós que estamos vivendo nos caminhos de Deus, nós temos que estar firmes e constantes, porque aquele que perseverar até o fim, aquele que ser fiel a Deus até o fim, esse sim vai trilhar, vai receber o galardão da justiça, vai receber da árvore da vida, vai comer do maná escondido que somente Deus pode dar ao ser humano. Mas aqueles que forem trasladados, meus irmãos, aqueles que alcançarem essa promessa do arrebatamento da igreja, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos,
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. A palavra de Deus diz que é num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta há de soar. E muitos têm escarnecido com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor, mas a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é como um fogo, é como um martelo que esmiuça a penha, diz a palavra de Deus. Alessuri canta, halachandere fassuri andaraias. Glórias a Deus. Esta é a palavra do Senhor, onde o mundo e tudo aquilo que nós vemos e presenciamos foi feito através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela criou todas as coisas e ela manifestou. O Senhor manifestou a sua glória ao verbo ele se manifestar em carne. A própria palavra, ela vem em carne. E a palavra de Deus diz que nem as trevas compreenderam esse feito glorioso que o Senhor realizou com Jesus Cristo. Aleluias. O verbo se fez carne. E as trevas não compreenderam esse acontecimento, porque isso foi em oculto. Nem os anjos, nem as trevas sabiam, mas o Senhor sabia, o Espírito Santo sabia, o Senhor Jesus sabia, aleluias, e o milagre foi executado, glórias a Deus. E da mesma forma, irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor há de voltar, e o Senhor há de voltar, mas muitos estão escarnecendo, estão falando que estão demorando, Jesus está demorando de voltar, a ponto de desacreditar nessa promessa que o Senhor realizou para nós, para ficar voltando nas antigas práticas de pecado, fumando, bebendo, se prostituindo, adulterando e fazendo coisas horripilantes e horríveis diante da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, vamos se apegar na palavra de Deus, como diz a palavra do Senhor, né? No versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo, de então coberto pelas águas do dilúvio. Aqui está um testemunho, meus irmãos, do dilúvio, do acontecimento que ocorreu. Porque na época antiga o mundo estava numa iniquidade tremenda, a ponto de Deus ele se entristecer com a criação da raça humana. E ele destruiu. Só se salvou Noé e sua família. Depois ocorreu novamente a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Porque quando os anjos foram na cidade de Sodoma e Gomorra para conferir como estava a cidade, porque Deus estava desagradando com o cheiro do pecado que estava subindo nas suas narinas, os anjos foram lá na casa de Ló, e diz a palavra de Deus que homens, mulheres, velhos e até crianças foram na casa de Ló, querendo conhecer, mas no ato sexual, a esses anjos. E Ló quis até oferecer as tuas 2 filhas virgens para aquele povo daquela cidade maligna, para que fizesse o que quisesse com as filhas dele, mas o povo não aceitou. Eles queriam ter relações sexuais com os anjos. E diz a palavra de Deus que os anjos feriram aquele povo de cegueira, e após isso eles disseram: Ló, pega sua esposa e sua família e saia depressa, porque nós vamos destruir com essa cidade. E diz a palavra de Deus que
Ló saiu apressadamente, ele e sua família, mas a sua esposa, ela deu uma olhadinha para trás e o Senhor já tinha falado para eles todos que não era para olhar para trás, e ela se transformou numa estátua de sal. E Deus tem falado, aleluias, nesses últimos dias: não olhe para trás, não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não olhe para trás, mas permaneça firme, fiel, focada no alvo, focado em Cristo Jesus, porque o Senhor há de voltar. O Senhor não quer pegar ninguém desprevenido. Vai ser num abrir e fechar de olhos. O Senhor está às portas. Guerras, rumores de guerras, traições, o amor de muitos se esfriariam, falsos profetas, falsos cristos. Tudo isso nós estamos presenciando e de forma escancarada, de forma absurda. A iniquidade tem sido de forma horrível nos últimos dias, a ponto de criar até feriado para comemorar parada gay, coisas que a palavra de Deus abomina. Isso é o mundo que nós estamos vivendo, meus irmãos. E o arrebatamento da igreja está muito próximo. O arrebatamento do povo do Senhor está próximo. Se santifica enquanto há tempo. Se santifica, ore, jejue, fique na presença de Deus. Você que não é crente, você que não é batizado, você que não aceitou a Cristo ainda, há tempo de se arrepender, há tempo de se converter. Arrependa-se do seu mau caminho, arrependa-se dos seus pecados, porque o Senhor é fiel para perdoar os seus pecados. A palavra de Deus diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se arrependa com Deus nesta hora. Não sei o momento que você está vendo esse vídeo, e eu peço para você nesse momento: alcança mais vidas, alcance seus amigos, faça algo diante de Deus, algo bom. Compartilhe esse vídeo, envia para teus amigos, compartilha nos grupos evangélicos, nos grupos que você faz parte. Compartilhe esse vídeo e alcança vidas, alcança almas, e que você seja alcançado também com essa palavra. Eu quero agradecer a oportunidade de poder ministrar essa pequena palavra ao coração de vocês, e logo mais eu estarei preparando uma palavra um pouco mais extensa, e eu quero deixar a paz do Senhor aos seus corações. Aqui é o Orly Paiva, evangelista, Igreja Assembleia de Deus, Campo de Moca do Japão. Eu deixo a paz do Senhor para cada um de vocês, em nome de Jesus.